Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão das nossas palestras de terças-feiras. É com grande alegria que nós, para essa tarefa, convidamos alguns dos nossos queridos amigos, frequentadores e trabalhadores da nossa casa. Então, vamos começar aqui chamando elas, as minhas amigas queridas, Luciene. Tudo bem, Luciene? Boa noite, tudo bem, Carlinhos? Tudo joinha. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Também chamo aqui minha querida amiga Elza. Boa noite, Elza. Tudo bem com você? Boa noite, Carlos. Boa noite, Luciane. Tudo bem? Uma alegria estarmos aqui juntos novamente. Alegria é sempre nossa. E como expositor da nossa noite, nosso querido amigo Nélio. Boa noite, Nélio. Tudo bem? Boa noite a todos. Prazer em vê-los. Prazer é sempre nosso também, Nélio. E hoje o Nélio que trará umas explicações, trará reflexões sobre o bem sofrer e o mal sofrer, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para começar os nossos trabalhos, vou pedir para a nossa amiga Luciene para que faça a leitura de uma pequena mensagem. Luciene, é com você. Obrigado, Carlinhos. Então vamos lá. A mensagem está no Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem número 11, em louvor da alegria. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Jesus em Lucas, capítulo 6, versículo 21. Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipiteis no desânimo arrasador. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entregas-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possuis duas mãos, por antenas de amor, capazes de improvisar canções de felicidade e esperança, no trabalho pessoal, em favor dos que sofrem. Trancas-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem, e perdes horas inteiras de pranto inútil, e se enhoreias dois pés à maneira de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais um minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no coração a nesga de céu suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém libertada,
assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Obrigado, Luciene. Então agora passo a palavra para a Elsa, que fará a prece de abertura. Então, Elsa, por favor. Convidamos a todos os nossos irmãos que estão em seus lares para nos acompanhar nesta prece diretiva a Deus, a Jesus, para confortar os nossos corações. Senhor Jesus, mestre amigo, companheiro de nossas horas, que nos ensinastes a maior lei que comanda a humanidade, a lei do amor. É a Ti que imploramos a vossa intercessão junto a Deus nosso Pai, para que possamos, nesses momentos de reflexões do Seu Evangelho, Jesus, estarmos sintonizados no Seu amor, na Sua paz. Que o nosso irmão expositor possa estar amparados pelos benfeitores amigos e que possamos, todos nós, sintonizarmos nessas vibrações de amor, de alento aos nossos corações. Momentos que tanto estamos sentindo dificuldades pelo distanciamento social, mas que estamos sempre muito próximos dos seus ensinos e da sua direção no bem. Fica conosco, ó amigo Jesus. Ampara-nos, ó benfeitores amigos, para que possamos estar em paz. Que assim seja. Que assim seja, Elsa. Muito obrigado. Então agora passo a palavra ao Nélio. Nélio, é com você. Obrigado, Carlos, a todos que nos assistem. Nosso boa noite, nosso carinho e o nosso convite para a reflexão da noite. E temos que confessar que somos também o melhor ouvinte das nossas próprias palavras. O nosso tema é o bem e o mal sofrer. Tema do nosso Evangelho, no seu capítulo 5. Este mesmo Evangelho nos fala, no seu capítulo 4, que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, ou quer jazam sobre a palha. Sofrem todos os que se encontram na terra. Se formos analisar o termo sofrimento nos nossos dicionários, por certo, encontraríamos como seu sinônimo a dor, quer física, quer seja moral. Para analisarmos o sofrimento na nossa vida, já que todos sofrem, quer ocupem tronos ou quer se deitem sobre a palha, temos que observar que vivemos num planeta de provas e expiações. Logo, é condição para nós que aqui encarnamos que passemos por estas provas e expiações, pois é característica do nosso mundo. Se formos analisar os mundos em que vivem os espíritos, e como bem nos ensina o próprio Evangelho, teríamos os mundos primitivos, teríamos os mundos de provas e expiação, teríamos os mundos regeneradores, que seriam aqueles de transição para os mundos ditosos. Mas nós nos encontramos numa instância de provas e expiações. E isto porque precisamos passar por estas instâncias. Nos lembramos de algumas orientações
de espíritos que nos são caros. E lembramos-nos de Emmanuel, que nos diz numa psicografia de Chico Xavier, no livro Espírito da Verdade, que não reclamemos de onde estamos, que não digamos nunca eu detesto este lugar, porque nos diz Emmanuel, cada criatura vive na terra dos seus credores. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Ainda Emmanuel também inspira Chico Xavier para dizer a nós todos que nós nascemos no lar que precisávamos. Nós vestimos o corpo físico que merecíamos e nós moramos no melhor lugar que Deus poderia nos proporcionar, de acordo com a nossa necessidade de progresso. Nós estamos no lugar certo. Assim, temos que compreender, então, que em estando no lugar certo, a nossa missão é de aprendizagem e progresso. E nós concordamos com a nossa programação reencarnatória e com todo o sofrimento que estava em seu bojo por conta da necessidade do nosso espírito. E esta é a lógica da nossa reencarnação. Nós reencarnamos neste mundo de provas e expiações por conta da necessidade do nosso espírito. E temos, então, as injunções sobre o nosso espírito, físicas e morais. No livro O Consolador, Emmanuel também nos orienta sobre estas duas dores que podem nos acometer. E nos diz ele que a dor física é um fenômeno, a dor moral é da essência. A dor física, ela passa, a moral, ela nos acompanha. Então, por vezes, nós nos entregamos ao desânimo pela dor física sem perceber que ela passa e não nos cuidamos quanto à dor moral, que esta sim nos acompanha. E se a dor é um sinônimo de sofrimento, ela faz parte da nossa existência, mais representativa ou não, nos atingindo mais fortemente ou não, nos solicitando mais ou não, faz parte da nossa necessidade. Nós nos defrontarmos com o nosso sofrimento é apenas natural para esta nossa encarnação, por conta de que os sofrimentos nos representam, em verdade, grandes oportunidades. E aí, o que nós podemos sempre ter para que o nosso espírito dirima sobre os rumos que deve tomar de forma apropriada, nós devemos fortalecer a nossa fé. Porque é ela que nos suporta, é ela que nos permite distinguir o sofrimento como uma exigência para o progresso. É a nossa fé, a nossa crença absoluta, é quando nós nos entregamos a este conhecimento por conta da sua lógica, quando nós nos entregamos à orientação de Jesus, sabendo que em se a cumprindo, nós nos salvaremos, porque a verdade nos salva. Ainda diz Joana de Ângeles que antes, nos diz ela, de tomares a indumentária carnal, nós ainda, enquanto
espírito antes de reencarnarmos, objetivando, então, nos diz o processo reencarnacionista, nós solicitamos a bênção do sofrimento como refúgio de segurança em relação aos perigos com que nos defrontaríamos. Em 2018, nós tivemos na nossa casa, por conta até da Conferência Estadual Espírita, no mês de março, a presença do nosso irmão Alberto Almeida. E ele usou uma expressão naquela ocasião que muito me impressionou e até hoje lembro dela e faço minhas reflexões sobre ela. Nos disse ele naquela ocasião que a reencarnação é uma experiência terapêutica. Meus irmãos, a reencarnação é uma experiência terapêutica nossa. É uma terapia pela qual nós precisamos passar. Deus nos dá essa oportunidade de nos defrontarmos com as nossas falhas pretéritas, com a nossa incúria, para que em nos aperfeiçoando nós progridamos em direção à felicidade que todos almejamos. Alessandro Vieira de Paula também escreveu um texto uma vez na revista O Consolador, dizendo que a reencarnação visa, primeiro, reparar os nossos equívocos do passado. Segundo, nos dar condições de adquirir mais conhecimentos e nos enriquecermos, então, intelectualmente. Terceiro, aprimorarmos os nossos sentimentos. O sofrimento, ele deve nos propiciar um burilamento dos nossos sofrimentos. A reencarnação também, de acordo com Alessandro, nos dá o ensejo de superarmos conflitos. Quando nós nos encontramos com os desafetos do passado e, por vezes, sofremos nestes encontros, porque as lembranças do pretérito ainda trazem a dissídia no presente, mas quando nós superamos os conflitos, nós damos curso de forma acertada à reencarnação que nós tanto pedimos. E ainda nos diz ele que temos a chance de ser útil à sociedade. Ser útil à sociedade carece de cada um de nós a reflexão para que adotemos, então, dentro da nossa existência, a melhor utilidade que possamos ter à sociedade que nos abriga. E, finalmente, nós temos que saber, nós temos que perceber que nós temos o que suportamos ter. Nós temos o que suportamos ter. Jesus nos disse que o seu jugo era suave e o fardo que teríamos seria leve. O jugo de Jesus é o que ele nos solicita enquanto orientador das nossas vidas. E o fardo é a provação que temos no nosso cotidiano, que nos foi dada de acordo com as nossas condições de suportá-la. E isso nos é muito alentador, quando nos lembramos, então, que o jugo é suave e o fardo é leve. Como se diz no senso comum, nós não temos o frio maior que o nosso cobertor. Nos diz André Luiz ainda em Agenda Cristã, quando por vezes a dor física nos solicita muito e nós a julgamos por vezes como a mais representativa, e normalmente não o é, mas quando temos esta possibilidade
de julgar a dor física como oportunidade, nós lembramos do dizer de André Luiz em Agenda Cristã, que ele diz que a enfermidade do corpo é o remédio da alma. Ou como podemos dizer que o machucado do nosso corpo é o curativo da nossa alma. Já contei algumas vezes que encontrei uma ocasião com alguém muito querido do movimento espírita e perguntei sobre o seu esposo, isso há alguns anos atrás, que estava preso numa cama, sem movimento, sem nada, dependendo de terceiros para tudo. Ele é sempre tão altaneiro, tão autossuficiente, e de repente se encontrou naquela situação. E eu mencionei de forma absolutamente natural, disse, puxa, deve estar sofrendo, né? A sua esposa, uma espírita de escola, me disse, pois é, ele está consertando o espírito. E isso me ficou marcado por conta do seu significado. Ele estava, já desencarnou, estava em processo de reparação do seu próprio espírito. Mas o sofrimento, então, ele faz parte da nossa existência, porque nós estamos num mundo onde sofrer é o natural, por conta da necessidade do nosso espírito. Só que nós podemos bem sofrer ou mal sofrer. E esta é a grande reflexão que devemos fazer. O que é o bem sofrer? O bem sofrer é aproveitar o sofrimento que todos temos, seja o sofrimento físico, seja o sofrimento moral. Mas e nós podemos aproveitar? Como que eu posso fazer para que este sofrimento se some às chancelas do meu espírito? Primeiro, eu tenho que percebê-lo, sofrimento como resgate. Sofrimento como dívida que se amortiza. Sofrimento é dívida que se amortiza. Imaginemos nós todos reencarnamos, como nos falamos aí no início desta nossa exposição, nós reencarnamos no guichê de pagamento que precisávamos estar. Cada um de nós com o seu carnezinho de contas a purgar. E quando nós bem sofremos, nós tiramos as vias deste carnê e as nossas dívidas se amortizam. E bem sofrer é ser perseverante e firme no enfrentamento do sofrimento, é ter fé em Deus e na sua justiça. Porque se nós temos fé em Deus, esta fé que nos suporta, nós sabemos que estamos num processo de ajustamento. É a justiça que está se manifestando. Porque Deus nos dá a oportunidade da recomposição das nossas faltas, da construção do que destruímos. Nós estamos num processo de recuperação. Nós sofremos bem quando nós damos o melhor de nós para superar as dificuldades. Todos nós temos limitações, sabemos disso, mas nós nos valemos pelo esforço que nós fazemos. Nós bem sofremos quando somos humildes, sem nos considerarmos superiores a ninguém, sem nos compararmos. Fazemos a nossa tarefa, damos conta do nosso recado. Quando também percebemos que a fé nos permite até agradecer pelas oportunidades de ressarcir débitos. E eu tenho que lembrar ainda daquela nossa irmã
e me disse: pois é, ele está consertando o espírito. Que compreensão, que compreensão. Então nós bem sofremos quando nós percebemos que nós estamos num processo de resgate que a providência divina nos concede e que nós estamos exatamente no local que temos que estar para dar conta desta nossa tarefa de ajuste. Mas, por outro lado, nós podemos, por vezes, desperdiçar o sofrimento por que passamos. Quando o sofrimento se torna um foco de reclamação, nós estamos lá no nosso guichê com o nosso carnê de dívidas a purgar. Só que nós não conseguimos tirar as vias que devem ser tiradas pelo sucesso que nós temos no enfrentamento das nossas ações de resgate. Nós continuamos com o nosso carnê, porque o sofrimento para nós fica sendo está na origem das nossas reclamações, nós nos insurgimos contra ele, nós o maldizemos, nós não nos percebemos, então, como necessitados dele, nós nos esquecemos que estamos aqui por conta do nosso espírito e que nada ocorre sem que não tenhamos provocado, seja numa existência pretérita, ou seja até na existência presente. Porque os nossos sofrimentos, eles têm origem ou no nosso passado, ou no nosso presente. Assim, nós não sabemos sofrer e as dívidas continuam. Quando nós nos rebelamos, quando nós atribuímos a outrem o nosso infortúnio, e por vezes nos é muito cômodo até atribuir a outrem o nosso infortúnio, e por vezes fazemos de forma assim imediata, automática até, sempre é a sorte que não nos ajuda, é o abandono da providência, são terceiros que influem e fizeram isso e fizeram aquilo, é a situação que não me auxilia, Só que nós não nos percebemos por vezes que nós temos que dar causa para que os efeitos ocorram. E nós queremos os efeitos, mas não conseguimos nos posicionar como causadores, esquecendo do assim como. Perdoai-me, assim como eu perdoo, me ajude, assim como eu ajudo. O assim como, ele é imprescindível para que nós recebamos. Não existe recebimento sem a doação prévia. E sabemos nós, então, que nesta reclamação, nós nos esquecemos de que, como diz um dito popular que eu lembro ainda da minha infância, de que quem quer fazer, arruma um jeito. Quem não quer fazer, arruma uma desculpa. Nós não conseguimos aproveitar o sofrimento quando nós deixamos de cultivar as virtudes ao sofrer. Quando nos sentimos pressionados, nós esquecemos de que a oração nos liga a Deus e nós não a fazemos e ficamos à mercê, então, das nossas condições menos favoráveis, e aí deixamos que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo se demonstre. Nós também não sabemos sofrer quando nós tentamos quitar débitos antigos, contraindo novas dívidas. Ajudamos e, ao mesmo tempo, nós atrapalhamos. Ocorre muitas vezes. Quando nós
estacionamos, por exemplo, no pessimismo e na queixa, em verdade nós tendemos a nos abraçarmos com o problema. E a solução, por vezes, passa ao nosso lado, mas pelo costume da queixa contumaz, nós não a adotamos. Às vezes, até sem querer, nós percebemos que podemos fazer parte da solução, mas o problema nos chama mais. E, às vezes, a primeira coisa que a gente quer fazer é quem fez, ao invés de como posso ajudar. Novamente, meus irmãos, estou falando e estou ouvindo. Nós também sofremos mal quando nós nos deixamos vencer pelo desânimo. E junto com o desânimo, vem duas condições que nós devemos nos insurgir contra elas logo no princípio do seu aparecimento, que é o sentimento de autopiedade e de autoflagelação. Quando nós nos julgamos abandonados pela vida, por tudo e por todos, de repente nós encontramos algum conforto para justificar, por vezes, a nossa falta de iniciativa para fazer o bem pelo bem, e nós começamos a ter pena de nós mesmos. E esta pena ela vai se fortalecendo, vai crescendo, e de repente tudo é contra nós, e nós nos encontramos de tal forma abandonados, de tal forma sem condições de reagir, que nós nos quedamos assim, assim ficamos. E o tempo tem que sempre ser ponderado. Uma das riquezas que nós recebemos e uma das coisas que passa e não recuperamos é o tempo que ganhamos para a encarnação presente. Assim, meus irmãos, nós temos que perceber da necessidade do saber sofrer, porque o sofrimento faz parte da nossa reencarnação. Como nos diz o Evangelho, na frase inicial desta nossa exposição, sofrem os que se sentam em tronos e sofrem os que deitam sobre a palha. Quando nós nos percebemos filhos de um Pai de amor, que não nos abandona, pelo contrário, nos suporta, quando nós nos ligamos a Ele, pela prece que o nosso coração faz, nós começamos a perceber que mesmo nas inunções mais dolorosas existe o que Emmanuel chama, num texto do livro Busca e Acharás, psicografia do Chico Xavier, o lado de luz. Então ele nos diz que solidão, quando nós estamos na solidão e sofrendo na solidão, nos diz Emmanuel, mas tem um lado de luz. É o tempo que você tem para pensar nas coisas. Quando você tem a ofensa que você sofreu, até atrapalhar os dias e as noites, quando você a alimenta de tal sorte que ela te consome, você tem que lembrar que a ofensa, o lado de luz da ofensa, é você praticar a tolerância. Neste sofrimento moral, que é se sentir ofendido, de repente, eu consigo pensar que é hora de exercitar a tolerância. Nos diz ainda Emmanuel, aquele parente complexo que eu tenho que viver junto com ele, que talvez está tão próximo, que nós estamos todo dia juntos, é
uma dívida que está em cobrança, e de repente, se eu penso que o lado de luz daquela pessoa complexa e difícil que está comigo é uma dívida, um ajuste que está se dando, o meu ânimo se revigora, porque a minha visão se esclarece. Quando eu vejo, por exemplo, que eu estou com algum obstáculo social, nos diz Emmanuel, e por vezes também nos é um sofrimento moral, esse obstáculo social que nos impede, que nos cerceia, que nos limita, que nos agride, de repente, este obstáculo social pode ser, como nos diz Emmanuel, no seu lado de luz, pode ser o grande ensino de humildade que eu preciso. Este sofrimento moral é um ensino de humildade. Nos diz ainda Emmanuel, nas tentações que se nos ocorrem, nas tentações que todos temos, sejam de qualquer ordem, mas de repente não sabemos como resistir, e aí mal sofremos por não compreendê-la. Se nós pensarmos que tudo de mal que nos acontece tem um lado de luz, nos diz Emmanuel que para a tentação, o lado de luz é um teste de resistência. De repente, aquela tentação que eu estou tendo é o teste de resistência que eu preciso. Meus irmãos, quando nos apercebemos, então, nesta circunstância de nos defrontarmos com o sofrimento, por conta da nossa incúria pretérita, como reflexo das nossas andanças pela espiritualidade, pelas encarnações todas, nós podemos concluir que estamos na escola que precisamos, na série que já conseguimos cursar. E ainda nos diz Emmanuel também nas crises que se apresentam, lembremos até do ambiente educacional e tenhamos isso como a época de provas que a escola nos solicita. Quando percebemos o lado de luz de todas as nossas injunções negativas que nos solicitam, sejam da parte física, sejam da parte moral, nós conseguimos bem sofrer. Nós capitalizamos o nosso sofrimento e ele se torna o resgate que todos necessitamos. Porque nós não estamos na Terra, e bem o sabemos disso, a passeio. Nós viemos a trabalho. Lembro que uma ocasião perguntaram a Chico Xavier qual era o expediente que ele usava para conseguir se fortalecer nas emanações do bem, se protegendo de todas as influências negativas que, por certo, graçavam ao seu redor. E ele disse que ele fazia o que Emmanuel lhe recomendaram uma ocasião. Ele disse assim: eu oro para lembrar de Deus e eu trabalho para esquecer de mim. Então, meus irmãos, ao término desta nossa exposição, pensemos que os sofrimentos todos o temos. Pensemos que a prece nos é indispensável para que nós nos comuniquemos com Deus. E que o trabalho é o que faz exatamente com que nós não nos concentremos em nós mesmos.
Maria Dolores, numa página psicografada por Divaldo, quando fala da lei divina, nos diz: só no seu término, alma fraterna e boa, nos diz ela, neste seu linguajar característico. Por mais que o mal nos fira e a provação nos doa, qual se um punhal de fel nos arrasasse o ser, não te percas do amor nesta aflição que te invade. Porque a lei divina da sociedade será sempre servir, amparar e esquecer. Convido a todos, então, para que fechemos os nossos olhos e roguemos a Deus a sua presença constante conosco, para que o nosso espírito se fortaleça, para que o nosso ânimo se renove, para que a nossa fé cada vez mais nos estimule nas práticas do bem, porque sabemos nós, filhos carentes, imperfeitos, jornadeando nestas dificuldades que fazem parte do nosso resgate, temos por missão nos entregarmos ao bem. Deus, nosso Pai, se conosco hoje e sempre. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, Nélio. Que assim seja, pelas suas belíssimas palavras, sempre nos enriquecendo muito no nosso aprendizado. Também agradeço a participação da Elza por ter feito a prece inicial, a participação da Luciene por ter feito a leitura da nossa mensagem, e também agradecemos a você que está aí em casa acompanhando as nossas lives. É sempre um prazer muito grande poder contar com vocês que estão aí do outro lado da telinha, sempre nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, e também procurando notícias da casa pelo www.cefa.org.br. Nós, do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui compartilhando mais uma vez as mensagens do Evangelho. Sendo assim, meus queridos, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Espero revê-los numa próxima, se Deus quiser, e até